Gente, para você que está vindo aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. E todo domingo a gente está trabalhando nesse semestre uma série. E a gente trabalhou nesse semestre de 2025 a série Graça. E quando a gente falou sobre a graça, a gente vem trabalhando desde o início do ano vários aspectos da graça. Algumas pessoas, quando aprendem a respeito da graça, elas são ensinadas que a graça é favor imerecido, e de fato é. Graça é um favor imerecido da parte de Deus. Mas a gente, às vezes, é acostumado a ver a graça e a pensar na graça apenas como a bondade e a misericórdia de Deus, como algo que, como eu não mereço, Deus faz por mim, ou Ele me entrega, Ele me permite experimentar, e por conta disso eu sou alcançado por esta bondade de Deus. E, de fato, se a gente resumir a graça, é exatamente isso. Mas por conta desse conceito, muitas vezes as pessoas só enxergam a graça no Novo Testamento. Até porque nós aprendemos assim, né? Antigo Testamento, Antiga Aliança, Novo Testamento, Nova Aliança, tempo da lei e tempo da graça. E então a gente foi acostumado a inclinar o nosso entendimento de que nós só enxergaríamos a graça no tempo do Novo Testamento, na Nova Aliança. E ao longo desse semestre o que nós tivemos oportunidade foi de perceber que como graça faz parte da essência de quem Deus é uma expressão do caráter santo de Deus. Então, se Deus sempre existiu, então não tem como nós não percebermos nas Escrituras a revelação da graça de Deus ao longo de toda a história. Então, nós experimentamos nesse semestre exatamente isso, de capa a capa, perceber que a expressão da graça de Deus já estava revelada. E desde Gênesis, percebendo, por exemplo, a misericórdia de Deus quando o homem peca e reconhece que entristeceu o coração de Deus, e Deus então sacrifica o animal e cobre a nudez do homem e da mulher naquele momento, a atitude de misericórdia, a atitude de graça. Então a gente percebe isso se estendendo por toda a Escritura. Mas eu queria fazer um destaque. Hoje nós vamos falar, na série Graça Transformadora, nós vamos falar sobre o perigo de dois extremos. E para chegar nesse perigo de dois extremos, eu quero conversar com você nessa manhã e compartilhar com você um detalhe desse que a gente aprendeu ao longo desse semestre, que está em Colossenses 1:3, relacionado à graça, que tem muito a ver com a nossa postura, com a nossa vida e como nós nos portamos diante do Senhor. Então, quero que você leia comigo Colossenses capítulo 1, a partir do verso 3. Colossenses 1:3 vai dizer o seguinte: damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, rogando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade, o evangelho que vos alcançou, e da mesma forma está chegando a todo o mundo, frutificando e se espalhando, assim como ocorreu entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, leal ministro de Cristo em nosso favor. Se você perceber nesse texto, o apóstolo Paulo falando à igreja, aos Colossenses, ele está trazendo um detalhe a respeito da graça no verso 6. No verso 6 ele fala que essa graça que se manifesta na vida da igreja, ela alcançou eles por conta de um testemunho, por conta de um estilo de vida, por conta de algo que foi ensinado a eles. E esse ensino ele acontece em duas etapas. Você precisa tanto ser ensinado por alguém, quanto você precisa ter um coração ensinável. Então, quando o apóstolo Paulo fala a respeito disso, ele está dizendo o seguinte, ele está falando, olha, vocês receberam no coração de vocês um ensino a respeito do evangelho de Cristo Jesus, e por conta deste ensino, vocês começaram a frutificar, vocês começaram a colocar em prática aquilo que vocês aprenderam. E essa frutificação dá testemunho a respeito de quem vocês são. E isso aconteceu porque o coração de vocês se permitiu ser ensinado, mas não apenas por isso. Também porque houve um instrutor fiel à palavra, que foi Epáfras, que a gente leu no versículo 7. Ou seja, o processo de aprendizado, de ensino, se dá tanto com o fato de nós termos pessoas fiéis ao ensino da palavra, na qual vão instruir e ministrar aqueles que precisam ser ensinados como igreja. E todos nós, sendo fiéis à palavra, construiremos uma caminhada que nos leva no processo de ensino e aprendizagem a um crescimento saudável, a um processo saudável de desenvolvimento. E isso nos aponta para a maturidade. A maturidade é algo essencial para testificar sobre aquilo que nós estamos aprendendo e aquilo que nós estamos colocando em prática. Mas o apóstolo Paulo faz um alerta a uma outra igreja, a igreja da Galácia. Ele faz um alerta, e eu quero ler com você o alerta que o apóstolo Paulo faz à igreja. Gálatas capítulo 3.
Da mesma forma como ele testificou e testemunhou a respeito da vida dos irmãos da igreja aos Colossenses, ele faz um alerta na igreja de Gálatas. E Gálatas, capítulo 3, a partir do verso 1, o apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero tão somente que me respondas. Foi por intermédio da prática da lei que recebestes o Espírito Santo ou pela fé naquilo que ouvistes? Estais tão enlouquecidos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vos aperfeiçoar por meio de um mero esforço humano? É possível que vos tenha sido inútil sofrer tudo o que sofrestes? Será que isso foi para nada? Aquele que vos dá o seu Espírito e que realiza milagres entre vós, será que assim procede pelas obras da lei ou por meio da fé com a qual recebestes a palavra? E aí, ainda em Gálatas, ele vai para o capítulo 5 do livro de Gálatas e continua dizendo o seguinte, Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez ao jugo de escravidão. Vai para o verso 13 agora. Ele vai dizer o seguinte: caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia, não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes, sede servos uns dos outros mediante o amor. A igreja está sendo alertada aqui pelo fato de como alguém que já ouviu falar de Jesus, experimentou sobre Jesus, testificou a respeito da sua morte, da sua ressurreição, e agora tenta, então, corrigir e trazer mudança no seu estilo de vida, como se ela tivesse que cumprir regras ou viver um legalismo ou uma religiosidade. E aqui está o perigo dos dois extremos quando a gente está falando da caminhada cristã. Ou algumas pessoas, elas vivem rituais e ambientes litúrgicos que levam ele para um legalismo, e aí esse seria um extremo. Ou outras pessoas vão para o outro extremo, que seria a libertinagem, a liberdade a qualquer custo, ou o liberalismo, como se não houvessem limites ou parâmetros para a vida. E esse aqui é o perigo dos dois extremos. Porque a gente vai encontrar na Bíblia alertas a respeito exatamente disso, da onde nós fomos tirados, para onde nós fomos levados. E por conta disso, como a nossa vida está se alinhando ou ao fato de viver um legalismo de religiosidade, ou o fato de viver uma libertinagem, uma liberalidade, um liberalismo extremo, como se não houvesse alguns cuidados a serem vividos, alguns cuidados a serem observados. E eu quero falar para você um pouquinho sobre isso, falando um pouquinho sobre legalismo primeiro. Pastor, o que seria então o legalismo? O legalismo é ir de contra o fato de que ainda existem leis divinas que nós precisamos obedecer. Só que o que acontece é que, às vezes, as pessoas confundem essas leis divinas que precisam ser obedecidas com o fato de nós termos sido justificados pelas Escrituras. E o ponto está exatamente em que aspecto você está sendo obediente ou não à palavra do Senhor. Ao sermos declarados justos, algo acontece dentro da nossa vida que nos impulsiona a uma atitude de obediência à palavra de Deus. Ou seja, é um processo que ocorre de dentro para fora. Quando esse processo ocorre de dentro para fora, é a gratidão pelo que o Senhor fez, é o amor do Senhor que me alcançou, a graça do Senhor salvadora que me alcançou, que me leva a uma atitude de honra, respeito e santidade diante do Senhor. E onde é que isso é invertido para o legalismo? É quando eu tento, por meios humanos ou mera força humana, ter uma atitude para agradar o coração de Deus, como se Ele dependesse dos meus esforços externos para me amar. Você já deve ter visto, por exemplo, algum filme, algum desenho, alguma história bíblica de pessoas que lidam com deuses pagãos. E é como se eles tivessem, então, que fazer uma oferenda para o Deus da fertilidade, uma oferenda para o Deus da produção lá, da agrícola. E eles tivessem, então, quanto mais eles agradam, quanto mais eles entregam o sacrifício, quanto mais eles se esforçam, parece que eles precisam fazer aquilo para serem aceitos por aquele Deus a qual eles cultuam. A relação com Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, não é dessa forma. Primeiro que a gente não precisou fazer nada para Ele expressar o amor por nós. Nós éramos ainda pecadores quando Ele nos amou primeiro e enviou Jesus, o seu único Filho. E por amor a nós, Ele morreu na cruz e ressuscitou. Então nós não estamos lidando com Deus que precisa dos nossos esforços para nos amar, precisa dos nossos esforços para nos aceitar. Então quando as pessoas tentam viver a vida com Deus baseado no seu esforço,
elas estão agindo com legalismo. Ou seja, agora como eu sou de Deus, eu preciso fazer isso. Agora como eu sou da igreja, eu preciso agir assim. Agora que eu sou crente, as coisas têm que acontecer desse jeito. E elas começam então a se portar diante da relação com Deus, não pelo que Ele é. E não pelo que está acontecendo dentro, mas por conta de uma liturgia, por conta de regras, por conta de normativas externas, como se isso precisasse acontecer como uma ação de fora para dentro. Olha o que está escrito em Colossenses capítulo 2, verso 20. Colossenses capítulo 2, verso 20. Diz o seguinte: considerando que morrestes com Cristo para as tradições humanas e a falsa religiosidade deste mundo, por que vos sujeitais ainda a tais ordenanças como se pertencesseis a este sistema de valores? Não mais obedeceis a regras como estas: não toques, não proves, não manuseis. Todas essas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensinos meramente humanos. Esses regulamentos têm, de fato, aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e rígida disciplina para com o corpo, mas não têm valor algum para refrear as paixões da carne. Calma, pastor, quer dizer que agora a gente não tem que obedecer regras? Não toques, não proves, não manuseis? Calma aí, vamos colocar isso dentro do contexto. O que o apóstolo Paulo está falando? Está falando de um grupo de judeus que tinham se convertido ao cristianismo e dentro da convivência da igreja, eles estavam voltando às práticas religiosas do judaísmo. Quais são as práticas religiosas do judaísmo? Os sacrifícios de animais, toda aquela liturgia que acontecia parte da cultura judaica. E aí o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. Vocês estão seguindo essas regras como se essas regras fossem trazer transformação para dentro da vida de vocês. E isso não faz mais parte da vida de vocês. É isso que ele estava dizendo. Quando vocês foram transformados, é em Cristo Jesus que as coisas vão acontecer. Então, quando você tenta agir com essas regras por conta de uma liturgia, você está agindo esteticamente, você está agindo por fora, não está agindo por uma transformação interna, não por aquilo que o Senhor está fazendo dentro da sua vida. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Às vezes, as pessoas tentam se portar em situações por conta do legalismo, por conta das regras, por conta dessas ordenanças que são meramente humanas. Às vezes, algumas coisas são colocadas para o outro não porque existe um princípio por trás, mas porque são regras meramente humanas, querer das pessoas, vontade das pessoas. E no verso 23 desse texto, o apóstolo Paulo deixa claro: aparente sabedoria sem valor para refrear as paixões da carne. Elas não são capazes de trazer transformação para a vida das pessoas. Quem vive baseado nesse tipo de situação e de regras são pessoas que têm dificuldade e não conseguem vencer lutas internas ligadas ao desejo da carne. E é por isso que são pessoas presas, por exemplo, a pecados como prostituição, mentira, engano, roubo, porque não há uma mudança de dentro para fora, não houve uma mudança de mentalidade, não houve uma mudança e transformação no coração. Estão baseadas apenas em regras. E essas regras, elas acabam sendo rompidas por conta dos impulsos do próprio ser, pelos impulsos da própria carne. A santidade nunca foi um processo de fora para dentro. O homem jamais seria capaz de controlar toda a sua carnalidade pela força do seu próprio braço. A verdadeira santidade, ela começa do lado de dentro, pois é um transbordar de Deus de dentro para fora. Olha o que está escrito em Colossenses, capítulo 3, verso 5. Colossenses, capítulo 3, verso 5. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena: a imoralidade sexual, impureza, paixões, vontades mais, e a ganância, que também é idolatria. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivis com estes hábitos. Mas agora, livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com as suas atitudes, e vos revestistes de um novo homem que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. Então nós estamos falando exatamente desse aspecto externo. É quando a gente tenta fazer uma coisa para os outros aprovarem, mas o nosso coração não deseja aquilo. Talvez de uma forma prática seja você ou eu, numa determinada situação, tentando fazer uma coisa para agradar as pessoas, mas o nosso coração não deseja fazer aquilo.
Eu e você escolhendo fazer coisas aparentes. A gente se veste de um jeito. Olha, hoje eu vou parecer crente, então vou me vestir de uma roupa para as pessoas acharem que eu sou de Deus. Eu vou então andar com uma Bíblia, porque as pessoas, quando elas me verem vestido de um jeito e andando com a Bíblia, elas vão dizer que eu sou de Jesus. Mas o meu coração não agrada o coração de Jesus. Ou então eu vou falar de um jeito, porque se eu falar de um jeito, as pessoas vão achar que eu sou educado, vão achar que eu sou isso, que eu sou aquilo. E você percebe então que são atitudes ligadas a externos, a comportamentos externos, mas que não estão representando o desejo do coração. O coração está distante, está desejando outra coisa. O coração está querendo fazer de forma diferente. O coração está desejando de forma diferente. Está dando para entender? E isso aqui é um extremo. É quando nós estamos vivendo religiosidade, vivendo legalidade. Existem princípios, a gente está tentando cumprir esses princípios, não porque a gente quer obedecer e honrar a Deus, mas porque a gente quer parecer que está fazendo isso. Mas qual é o outro extremo? O outro extremo é a libertinagem. É ser liberal num ponto que não haja limites. E quando a gente está falando de libertinagem, as escrituras, a palavra utilizada do grego no original, que fala sobre libertinagem, o seu significado está falando sobre luxúria desenfreada, excessos, lascívia, desaforo, imprudência, insolência e indecência. Todas as vezes que você lê, então, libertinagem na Bíblia, não andem como se estivesse agindo em libertinagem. A libertinagem está ligada exatamente à depravação, a comportamentos excessivos de lascívia, desaforo, imprudência, insolência e indecência. Judas, capítulo 1, verso 3. Judas só tem um capítulo, verso 3 e verso 4. Olha o que diz as Escrituras, um alerta do Senhor. Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Olha o que diz o verso 4. Porquanto certos indivíduos, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidade. Essas pessoas são ímpias, adulteram a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Perceba que desde a antiguidade já havia um comportamento e a necessidade de alertar os cristãos a respeito de comportamentos que não agradam ao Senhor, que estão distantes da fé por causa de falsos ensinos. Se no começo da pregação eu falei o texto de Colossenses e de Gálatas e citei que havia então pessoas que ensinavam corretamente a igreja da mesma forma, haviam pessoas que se infiltravam na igreja e de uma maneira diabólica tentavam afrontar a graça que Deus concedeu com um tipo de evangelho ou um tipo de vida totalmente diferente daquilo que o Senhor concedeu. E esse grupo do liberalismo, dessa libertinagem, eles usam a graça de Deus, ou seja, o favor imerecido, como desculpa para pecar deliberadamente. Mas a graça de Deus, ela não faz isso, ela não age com essa licença para pecar. A graça de Deus nos empodera para viver a obediência de Deus. Nos empodera para viver o mandamento do Deus eterno. A graça de Deus, ela não é uma desculpa ou justificativa para continuar com um comportamento errado. A graça, ela aponta para o fato de que o poder de Deus está operando dentro de nós e nos conduzindo a uma vida de santidade. Então é errada essa ideia de, em nome da graça, negar ou relativizar a obediência às leis divinas. Os princípios e valores cristãos, eles são inegociáveis. Significa dizer que, por liberdade, eu entendo o fato de eu ter sido escravizado pelo pecado, mas a graça salvadora do Senhor me tirou dessa escravidão e me deu vida e vida abundante e liberdade no Senhor Jesus. É nesse tipo de liberdade que está a graça do Senhor e não a liberdade para que eu viva sem princípios ou viva deliberadamente como atrai o meu desejo ou o meu próprio umbigo, trazendo as coisas para satisfação própria. Isso é tão sério que o apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, ele fala por 2 vezes na primeira carta aos Coríntios. Eu queria ler com você. Por 2 vezes o apóstolo Paulo repete a mesma coisa em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo o seguinte à igreja: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas as coisas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine.
E se bastasse ele falar isso à igreja, em 1 Coríntios capítulo 6, ele repete a mesma frase em 1 Coríntios capítulo 10. Olha o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, verso 23. Sim, tudo é permitido, porém nem tudo é proveitoso. Sim, todas as coisas são lícitas, contudo, nem todas são edificantes. Perceba que o fato aqui não está no detalhe de a gente saber se a gente é livre ou se a gente não é livre, mas qual é o propósito da nossa liberdade? Ou o que significa, então, ser livre? Porque se o ser livre é fazer qualquer coisa, então o que nós estamos desejando está nos dominando? O que nós estamos desejando está nos edificando? Porque se a gente responde essas duas perguntas, a gente pode chegar à seguinte conclusão: será que eu sou livre de verdade? O que está me dominando? Porque se eu digo que eu sou de Cristo, e olha só que coisa interessante, nós vivemos num país cristão, onde as pessoas comemoram o Natal, o nascimento do Filho de Deus, comemoram a Páscoa, a morte e ressurreição deste Filho de Deus. Nós nos declaramos cristãos exatamente por isso, por crermos em Jesus, o Filho de Deus, mas a maneira como as pessoas vivem e se portam é como se elas negassem a existência deste Filho de Deus. Como é negada então a existência? Exatamente quando a gente responde essa pergunta. Eu sou livre porque Ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Eu sou livre porque Deus me amou de uma tal maneira que Ele enviou Jesus para nascer como homem, para que Ele chegasse à fase adulta, para morrer e ressuscitar e ser sacrificado em meu lugar. Eu creio nisso, eu comemoro isso. Mas na hora das minhas escolhas, eu estou preocupado com aquilo que me interessa, com aquilo que me atrai, com aquilo que eu desejo. Então a pergunta é: quem está te dominando? Quando a gente responde essa pergunta, a gente talvez coloque a mão na consciência e diga assim: será que eu sou verdadeiramente de Deus? Então será que eu tenho de fato Jesus como meu Senhor, o Senhor da minha vida? Porque se o que eu estou deixando me dominar é o meu desejo da carne, é satisfação própria, é algo passageiro, que sentido faz? Onde está a minha decisão por Jesus? Se as minhas decisões estão levando sobre algo que não edifica, ou seja, não gera nada de proveitoso, eu não estou me tornando alguém melhor. Eu não estou sendo bênção na vida de ninguém. Eu não estou trazendo transformação para o ambiente à minha volta. Ou seja, eu estou sendo transformado em quê? Então, que tipo de liberdade é essa que eu estou declarando? A gente está hoje vivendo numa sociedade onde os jovens eles estão dizendo: meu corpo, minhas regras. Então, eles estabelecem as suas próprias regras para viver o que eles querem viver dentro do seu próprio corpo. E aí, que tipo de liberdade é essa? Onde você está se voltando para si e voltando para dentro? Que tipo de liberdade é essa? Onde o que está te dominando é o teu próprio desejo, a tua própria vontade, ou seja, você não tem governo. Não tem governo sobre a sua vida. E aí não faz sentido, então, dizer que eu sou livre, se na verdade eu estou preso. E aí eu queria ler com você, diante dessa reflexão, alguns textos. Trazer à memória o que a gente já até leu. A gente leu um texto de Gálatas que me confrontou muito quando eu li a primeira vez, Gálatas 3:1. Porque o apóstolo Paulo começa dizendo assim mesmo: quem foi que enfeitiçou vocês, ao ponto de vocês negarem o entendimento a respeito da pessoa de Jesus? E às vezes o que a gente lida com a sociedade, com a convivência com as pessoas, é exatamente isso. Como você é capaz de comemorar o Natal, como você é capaz de comemorar a Páscoa, mas a sua vida é como se você negasse a existência do Filho de Deus. Como você é capaz de arrumar a mesa, decorar sua casa, botar músicas natalinas e até cantar sobre o Papai Noel. Talvez seja exatamente isso. Talvez o Papai Noel tomou o lugar de Jesus Cristo Salvador. Quem foi que te enfeitiçou ao ponto de você não conseguir ver o que está diante dos teus olhos, que não faz sentido nenhum? Não foi para a escravidão que o Senhor Jesus veio, foi para a liberdade que Ele nos libertou. Não foi para dar vazão às nossas próprias vontades, foi para que a gente pudesse viver uma vida santa e irrepreensível na presença dEle. E aí eu quero ler com você Salmo 16:11. Salmo 16:11, e aí você já pode ficar de pé. Eu já estou terminando. Salmo 16:11 diz o seguinte: Tu me fizestes conhecer o caminho da vida.
a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar na tua destra. Efésios 3,19. Efésios 3,19 diz assim: e assim entender o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais de tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Colossenses 2:9. Colossenses 2:9. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. E por fim, João 10:10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Foi para isso que o Senhor Jesus veio, foi para isso que Ele ressuscitou, foi para isso que Ele se tornou a essência da revelada do amor de Deus que alcançou a minha vida e que alcançou a sua vida. Nós estamos no mês de dezembro, onde a gente comemora exatamente o nascimento de Jesus. E mais do que ter as luzes piscando, mais do que fazer boas apresentações, e mais do que decorar e ter um ambiente decorado na casa, no ambiente, um cenário, mais do que tudo isso, a gente precisa compreender o verdadeiro significado do nascimento de Jesus dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. O que de fato nós estamos convidando para dentro da nossa casa não é uma liturgia, não é uma cerimônia. O que nós estamos convidando para dentro da nossa casa é o poder de Deus revelado através da pessoa de Jesus. Quando a gente entende isso, a gente começa a colocar a mão na consciência e começa a olhar para a nossa trajetória e pensar sobre que escolhas estamos fazendo, que posições estamos tomando, que prioridades estamos dando. Quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente começa a perceber se o que a gente tem vivido ao longo de todo o ano tem sido mera liturgia e religiosidade. Se o que a gente tem vivido ao longo de todo o ano tem sido apenas cumprimento de tabela, bater o ponto em alguns lugares, para a gente se sentir menos culpado sobre aquilo que a gente está fazendo. Se é assim que a gente se sente, para a gente se sentir menos culpado e menos pesado sobre os ombros, eu preciso ser honesto com você. Você precisa de transformação. Jesus precisa viver verdadeiramente dentro do seu coração. Se você tem agido assim, é como se você precisasse fazer algo para agradar o coração de Deus. É como se você ainda não tivesse entregado a sua vida para Ele. Mas quando o Senhor Jesus vem habitar no nosso coração, Ele nos declara santos e livres na presença dEle. Quando Ele habita no nosso coração, Ele começa a colocar em ordem aquilo que está bagunçado do lado de dentro. E o que antes era feito por conta de uma obrigação ou uma necessidade de agradá-lo, a gente começa a fazer em gratidão por tudo que Ele fez. A coisa muda, a perspectiva muda, a lógica muda, o entendimento muda. Não é mais aquilo que eu faço para que o coração dEle me ame, mas é por conta do amor dEle que veio pela minha vida, que me faz agir em gratidão e em louvor a Ele. Eu já não me movo por mim, não faz mais sentido isso. O que passa a ser sentido é o fato de Ele ter nascido, não na história, mas também na história da minha vida, e eu ter entregue a minha vida a Ele. Que esses dois extremos que podem levar as pessoas a ver um engano, a gente possa ter cuidado para que a gente não caia nele. Que a gente não viva um engano das liturgias e das regras como se a gente estivesse fazendo algo para agradar a Deus. Mas também que a gente não diga que todos somos filhos de Deus sem reconhecê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida por meio de Jesus Cristo. Que a gente possa entender que a nossa vida, ela precisa ser uma oferta de sacrifício ao Senhor. Um sacrifício vivo, porque faz parte das nossas decisões, faz parte das nossas escolhas, faz parte do nosso querer, faz parte daquilo que nós desejamos fazer diante do Senhor. Eu queria convidar você a curvar a sua cabeça nesse momento e pensar sobre isso que a gente falou agora. Enquanto a gente ouve essa canção, eu queria que você falasse com o Senhor e apresentasse a sua vida diante dEle, exatamente diante do que a gente conversou. Como tem sido a sua postura, a sua decisão, suas escolhas, que papel o Senhor tem cumprido dentro da sua vida, da sua história, da sua família. Talvez apresentaram a Jesus somente aquele da manjedoura ou aquele da cruz. Mas nessa manhã nós estamos falando do Senhor Jesus que estava na eternidade com o Pai. Por meio dele foram feitas todas as coisas nos céus e na terra. E ele se revelou no momento da história. Nasceu de nascimento natural através de uma mulher e fez parte de uma família.
e ele cresceu e se desenvolveu, e quando chegou o tempo oportuno, em obediência ao Pai, ele se entregou e morreu na cruz em meu lugar e em seu lugar, para nos resgatar de uma vida de escravidão e de pecado, onde o inimigo governava e o nosso querer e a nossa vontade prevalecia. Mas ele não foi detido pela morte, ele não está preso na cruz, e muito menos está enterrado ou preso dentro de uma gruta, porque ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele ressuscitou para a glória de Deus, e ele se revelou como Cristo ressuscitado, mostrando amor e fidelidade da parte do Senhor. Mas não apenas isso, ele prometeu que voltaria. Ele foi para o Pai preparar lugar para mim e para você, e ele disse que em breve ele voltaria, e até que ele volte, nós estamos vivendo uma vida diante dele, uma vida de entrega, uma vida de adoração ao Senhor. É sobre esse Jesus que nós estamos falando, e é sobre esta vida dedicada e consagrada a ele que nós estamos ministrando essa manhã. E é sobre isso que eu oro nesse momento, pedindo: Pai, que o Senhor possa ministrar profundamente os nossos corações, que a tua palavra ensinada nesta manhã, ela possa gerar vida e trazer liberdade aos corações. O Senhor conhece exatamente os pensamentos e o que passa pelo coração de cada um de nós. O Senhor sabe aquilo que nós temos lutado dia após dia. O Senhor sabe aquilo que a gente tem enfrentado, aquilo que diante das pessoas ninguém sabe, mas não está oculto aos teus olhos. Nesta manhã nós queremos colocar diante do Senhor. Nós não podemos nos esconder da face do Senhor. Por isso nós queremos reconhecer, Pai, que precisamos da misericórdia do Senhor e da bondade do Senhor. Que o Senhor perdoe, Senhor, perdoe os nossos pecados. Perdoe, Senhor Deus, toda a altivez do nosso coração, toda a rebeldia do coração e toda a tentativa de fazer o nosso coração se aproximar de Ti simplesmente por liturgia ou por regras. Nós queremos viver uma vida, Senhor Deus, onde o desejo do nosso coração é alegrar o Teu coração, onde o desejo da nossa vida é cumprir a Tua vontade e ser obediente à Tua palavra, reconhecendo o que o Senhor fez por nós, reconhecendo e em gratidão ter uma vida entregue verdadeiramente a Ti. Por isso nesta manhã nós oramos, Senhor Deus, toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar nas nossas vidas e no nosso coração. Tome o Teu lugar, Senhor Deus, nos nossos planos e nos nossos projetos. Tome o Teu lugar, Senhor Deus, em tudo aquilo que envolve a história da nossa vida, porque nós queremos experimentar a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. E que nós possamos desfrutar disso na presença do Senhor, em plena comunhão e intimidade. Eu quero Te apresentar cada família representada aqui, Senhor Deus. Cada criança, jovem, adolescente, homem, mulher. Pai, que o Senhor possa fazer por eles, Senhor Deus, aquilo que só o Senhor é capaz. A Tua palavra, ela não volta vazia, e o Teu Espírito Santo é aquele que nos convence e nos instrui a respeito da verdade. Por isso nós clamamos com liberdade que é em Ti, que o Senhor possa fazer profundamente sobre as nossas vidas um operar que vem do Senhor. É assim que nós oramos, apresentando cada um aqui em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Eu espero que você saia hoje daqui com essa palavra guardada no coração, entendendo o que o Senhor espera de você, entendendo como Ele te vê e o que Ele quer fazer de relacionamento com você. Quando eu penso em Deus no relacionamento, eu penso num jardim, porque foi assim que a história começou, Deus plantando um jardim. E eu fico imaginando qual era o propósito de Deus plantar um jardim, mostrar que Ele era grande, mostrar que Ele era criativo também, mas Ele não deixou o jardim preenchido apenas com a vida natural. Ele resolveu botar a sua imagem refletida naquele jardim. E Ele fez o homem a sua imagem e semelhança. E Ele decidiu se relacionar com esse homem todos os dias. Todos os dias. Então quando eu penso em Deus, eu penso em alguém que se relaciona com a gente todos os dias. Como alguém que quer ter um relacionamento pessoal todos os dias. Então quando você sair hoje daqui, guarde isso. Deus espera de mim um relacionamento comigo todos os dias, caminhando comigo todos os dias, se revelando a mim todos os dias, esperando algo de mim todos os dias. Amém? A gente está muito feliz de receber vocês hoje aqui. O nosso domingo, ele é sempre especial quando a gente recebe muito visitante. A gente está muito feliz de ter vocês. No próximo domingo é o nosso especial de Natal. Você viu que a gente preparou a igreja, tem algumas coisas assim ainda encostadas, porque faz parte da apresentação do Natal. No próximo domingo, então, é o nosso especial de Natal. Não será de manhã, será às 18 horas.
Então, no próximo domingo nós não teremos nada pela manhã na igreja, apenas às 18 horas, que é o nosso especial de Natal. E no dia 31, nós não teremos o culto do dia 28, que é o domingo. Nós teremos apenas o culto do dia 31, às 11 da noite. Nós faremos a virada, né? Nós estaremos aqui à noite, faremos um tempo de adoração ao Senhor, de oração. E quando virar a madrugada das 24 horas ali, né? Da meia-noite para o próximo dia, a gente vai ter, então, uma mesa aqui com uma ceia. E a gente vai fazer a nossa ceia de virada de ano aqui na igreja. Então, você é nosso convidado. Pastor, do que eu preciso para participar? Só vir, tá? E aí o prato que você ia levar para algum lugar, você traz para cá. O prato quente que você ia levar para algum lugar, você traz para cá. E traz a marmita também, né? Mas vai levar para casa do parente para comer depois, tá? A daqui tem que comer aqui, tô brincando, tá bom? Então, o nosso final de ano tá desse jeito. Na próxima terça-feira, nós temos o nosso último estudo bíblico do ano. Terça-feira agora, às 19h30, é online pelo Meet. Você pode participar pelas nossas redes sociais acessando o link, tá bom? E fechando um semestre para a glória do Senhor, nós estamos muito felizes. Você deve ter visto aí na frente, a gente começou ontem a instalação da fachada da igreja, que apagou por conta do sol. Eles ficaram ontem até a noite, não deu tempo, estava escuro, então só colocaram a parte de baixo e as laterais. Vão finalizar ao longo dessa semana. Deus tem sido bom e misericordioso e graças a Deus a gente vai fechar um ano, fechando um tempo de gratidão por tudo que Ele tem feito. Amém? Se você trouxe seu dízimo, sua oferta, se coloque de pé, a gente vai estar orando para encerrar. Se você precisar de um envelope, a Beth está aqui, faz um sinalzinho que ela leva o envelope até você. Mas se você fizer transferência bancária, as informações da igreja aparecem aqui na tela. Atrás das cadeiras tem o QR Code. Você que está na internet também pode fazer pelo QR Code que aparece na sua tela. Enquanto você separa aí seu dízimo, sua oferta. Então, estamos muito felizes com o que o Senhor está fazendo. Eu quero que a gente esteja orando, abençoando esse tempo. Pai, nós somos gratos a Ti. Obrigado, Senhor Deus, pela semente que o Senhor tem colocado nas nossas mãos e a gente ora para que, com a Tua misericórdia, o Senhor nos instrua sempre a agirmos com fidelidade ao Senhor, em gratidão por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nós cremos que o Senhor é aquele que dá semente a quem semeia e o Senhor é aquele que dá o crescimento também. Então, nós colocamos tudo diante do Senhor e nas Tuas mãos. Muito obrigado por este domingo, pela presença das famílias aqui reunidas para cultuar ao Senhor. Obrigado pelo tempo de comunhão com o café da manhã e o fato de nós podermos celebrar ao Senhor em adoração e gratidão pelos frutos na vida de cada aluno do projeto de música, nas suas famílias. Nós temos muito a agradecer, Pai. Por isso, receba nessa hora a gratidão do nosso coração e a consagração que fazemos de dízimos e ofertas a Ti, Pai. Que o Teu nome seja glorificado e exaltado e para sempre, Senhor Deus, seja exaltado o Teu nome nas nossas vidas, até que o Senhor volte, que a gente possa alegrar o Teu coração a cada decisão, a cada postura, Senhor Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja repousando sobre cada vida, sobre cada família, conduzido em vitória, direcionando em cada escolha, vivendo o melhor do Senhor para a glória do Teu nome. Se você recebe e crê, diga amém, aplauda ao Senhor. Não saia daqui sem falar com o seu irmão e a gente se vê então, se Deus quiser, no especial de Natal no próximo domingo. Fiquem na paz.